A gente vai falar de inteligência artificial na criação de conteúdo. Vocês já viram criação de vídeo, então captar vídeo e editar vídeo e publicar vídeo. Já viram a criação de arte, então você quer fazer uma arte, quer fazer alguma publicação, quer montar tudo do zero, ok? E também já viram sobre a gestão das redes sociais. Qual é o papel das redes sociais? As redes sociais têm um papel muito importante na hora de você divulgar e conversar com as pessoas, de responder os comentários, saber como você vai lidar, de entender como funciona toda a questão das cores. Já entenderam que existem várias ferramentas, mas que hoje temos assim duas delas muito fáceis, que seria o CapCut para edição de vídeo, o Canva para criação de arte, e o Jackson acabou de falar sobre a gestão das redes sociais, que hoje o maior enfoque seria hoje praticamente o Instagram, né? E temos ali o YouTube, que não, teoricamente não é uma rede social, mas se tornou uma rede social, onde as pessoas acabam falando, ouvindo muito do YouTube, e tem que responder comentários e lidar com tudo isso. Numa visão geral, na hora que a gente vai gerenciar as redes sociais, a gente precisa, às vezes, criar um cronograma para facilitar, saber o que a gente vai fazer, né? Meio que um calendário. Então, na hora da gente montar esse calendário, a gente pode utilizar a inteligência artificial hoje. Tá? Eu vou falar sobre um pouco o que é a inteligência artificial, algumas que existem, tá? O porquê da gente utilizar ela, até mesmo em atividades cotidianas, e já vou passar direto para o nosso foco, que hoje vai ser o chat GPT, que é o mais prático, tá? É prático, é fácil de utilizar, dá para usar pelo navegador, pelo celular, pelo computador, em qualquer dispositivo com acesso à internet, ele vai ter ali uma resposta para você de forma muito prática, tá? Então, na hora a gente vai fazer isso para pessoalmente, né, a questão de criação de arte, edição de vídeo, mexer nas redes sociais, pode ser tanto de forma pessoal para si mesmo, como para terceiros, em caso de prestar um serviço, ou no caso, às vezes, de ajudar alguém, ajudar uma instituição, algo do tipo. Tá? A inteligência artificial, ela o que é? Né? A pessoa, hoje em dia a gente escuta muito IA, inteligência artificial. Tá? Eu vou ler rapidão o texto que eu coloquei aqui e venho contextualizando para vocês. A inteligência artificial da sigla IA, do inglês Artificial Intelligence, de IA, também não se muda muito a pronúncia, é um campo do estudo multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento como ciência da computação, matemática, aprendizagem de máquina, ciência cognitiva, neurociência computacional, filosofia da mente e linguística computacional. Tudo ligado à área da tecnologia, tá? E como ela é desenvolvida. IA generativa é um tipo de sistema de IA. Dentro da categoria de IA, existem vários tipos de inteligência artificial. Pode ser ela de aprendizagem contínua, especialista, generativa, geral e etc. A generativa, ela é capaz de gerar texto, imagem e outros meios de resposta, como vídeo, criação, conteúdo, e por solicitação de uma linguagem comum. Então, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande em lidar com computadores. A gente conversar ela por meio de linguagem de programação, que os programadores, através de uma linguagem específica, conversavam com o computador e solicitava ao computador alguma função. Então, quando a gente fazia hoje igual a calculadora, 3 mais 3, a gente no computador não seria só 3 mais 3. Seria montar toda uma linha de código para ele entender o que eu estou dizendo. O mais parecido seria como se eu, brasileiro, falo português, tentasse falar com um cara que fala espanhol e não entendesse nada. Até eu tentar explicar para ele me entender, eu deveria bater cabeça até umas horas. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela é um meio de comunicação onde que facilita muito eu falar com o computador em si, tá? A inteligência artificial, ela desenvolve muitos materiais para gente. Então, nosso foco é na generativa. Aí a generativa, que é o que a gente vai ver agora das outras inteligências artificiais, é o tipo de inteligência artificial que gera material para mim. Então, eu faço uma solicitação com ela baseado no que eu conheço e ela vai me trazer informações. Por exemplo, eu estou fazendo algum trabalho da escola, da faculdade, estou fazendo algum serviço, vou enviar algum material, fazer alguma pesquisa, eu consigo usar ela. Mas é bom que eu tenha um conhecimento prévio, porque existe algo chamado
no meio da inteligência artificial, que é o tal da alucinação, tá? Ela pode alucinar. Já viu aquele seu amigo, aquele colega, aquela pessoa do trabalho que você fala com ela e ela mente que nem sente? Então, isso acontece com a inteligência artificial. Por quê? Ela precisa te dar uma resposta. Ela foi criada para te dar uma resposta. Você pesquisa para ela com quantos copos d'água eu encho um prédio de 10 andares. Ela vai calcular. Mas se você pede para ela encher, sei lá, com um copo de água, quantos copos d'água você precisa para encher o universo, e ela não sabe como calcular isso, ela vai criar uma resposta, mesmo que falsa, para dar uma resposta para você. Então tem que saber perguntar. A maior dificuldade da inteligência artificial, às vezes, é perguntar. Hoje, a gente usa um termo em inglês, o prompt, é o nome, prompt. No geral, é você montar uma pergunta especificada, bem específica, dando contexto para ela. Então, a gente vai ver isso no chat GPT daqui a pouco. Eu quero falar um pouco para vocês sobre de algumas IAs que existem hoje. A gente vai ter hoje o chat GPT, que foi o que se destacou no mundo inteiro, ela é da empresa OpenAI, OpenAI, IA, por causa que foi o que mais se popularizou. Quando lançou, o pessoal não estava acostumado, não sabia como é que era a inteligência artificial. Falava, meu Deus, o computador agora ele responde, ele dá texto, ele gera texto melhor do que eu, ele cria imagem melhor do que eu. Temos o Claude 2, que é do Google, é uma inteligência artificial parecido com o ChatGPT, ele serve na criação de texto, facilita pesquisa e desenvolvimento de ideias, criação de legenda para vídeos e fotos. Temos outra inteligência artificial que ficou muito conhecida, que é o tal do Midjourney, que é onde ele gera imagens, tá? Ele cria imagens do zero, imagens assim mega realistas, parece que o cara tirou uma foto e a inteligência ela gera baseado num texto que você envia para ela, como se estivesse enviando uma mensagem do WhatsApp. Então você escreve uma mensagem, não, eu quero que você crie um pato amarelo pegando fogo, correndo no meio do deserto. Ele vai lá e gera para você essa imagem em questão de 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto. A imagem está gerada como se fosse real mesmo. Então, bem especificado. Temos outras inteligências artificiais que foram sendo desenvolvidas e que as pessoas mesmo, o público de programação acabou gerando, pegando, associado a algumas outras IAs, como o Stable Diffusion, o Pebblely, o Synthesis X, o Daily A2, o Seart, esse que ficou muito conhecido, o Lucid Peak e o Leonard IA. Este Leonard IA, ele é muito conhecido porque ele é muito, muito, muito parecido com o Midjourney em questão de gerar imagens, mas ele é gratuito e o Midjourney é pago. Então, o Leonardo IA, ele ficou muito conhecido por ele ser gratuito e ter essa funcionalidade. Vocês vão perceber que, na verdade, todos os nomes, eles são em inglês, tá? Vão ser em inglês, e vão ser um pouco difíceis, às vezes, até de pronunciar, porque são um monte de letra jogado, tá? A gente vai ter aqui um muito conhecido, que inclusive eu já utilizei ele, que é o Grammarly. Grammarly. Ele é para revisão gramatical de texto. Então você escreve um texto, escreveu um texto gigante, fez uma descrição para um vídeo, uma descrição para uma imagem, para uma publicação do Instagram. Você fez um texto, uma revisão literária. Você fez algum texto que quer enviar para alguém, ou vai ler aquele texto, ou vai fazer algo do tipo, e coloca no Grammarly, ele faz a revisão completa de acento, pontuação, palavra, ele sugere quais palavras seriam melhor para você utilizar às vezes para falar ali, para não ficar repetitivo, fala quantas palavras foram repetidas, por exemplo, quantos mas você falou naquele texto, por vício de linguagem e tudo mais. Temos o Designs IA, ele cria designs e posts automaticamente. Assim, ele não substitui o trabalho de você criar uma arte, tá? A gente pode criar uma arte, mas no caso dele, para quem tem o conhecimento, mas às vezes não tem o tempo para criar uma arte, pode vir muito bem no Designs IA, pedir todo por um texto especificando como você quer uma arte da sua ideia e ele cria para você. E aí você vai pedindo só as alterações
e ele cria aquela arte, por exemplo, para publicar numa rede social de forma ali, em minutos, você resolve isso. Temos aqui o Whisper Memos, o Context e o Nat AI. Ele efetua a transcrição de vídeos. Sabe aqueles vídeos do Instagram mesmo, Reels, que a gente fica passando, que aparece a legenda embaixo? O Instagram tem isso nativo, tá? Para quem não sabe, o Instagram ele faz essa transcrição e bota aquela legenda automaticamente. Só que não é muito bom. Ele acaba cometendo alguns erros. Então você está falando sobre, eu comprei uma blusa nova e eu tô indo lá pro evento. Aí ele bota, eu comprei uma camisa e velha e hoje eu não vou. Ele às vezes comete alguns erros. Essas inteligências artificiais que faz a transcrição de texto, principais essas, né? A Monic IA, o Show Notes, o PIC, o Cycleback IA, o Inches Memos, o Context e o NAT AI, que efetua a transcrição, eles fazem a transcrição e possibilita você alterar ou corrigir alguma coisa. E a transcrição nesses vídeos é 1000 vezes melhor. É 1000 vezes melhor. Ele faz uma análise completa. Às vezes até ele mesmo pergunta, tal parte não está compreensível, você pode me dar um texto similar, algo parecido para eu poder entender? Você escreve um pouco, ele entende o restante do contexto, escreve essa transcrição. A gente tem o Goblin Tools, ele é um organizador de tarefas inteligente. Temos o Sheet Plus, Sheet IA, Arcways IA, Parallel GPT, Fórmula GPT e Wisely. Esse segundo aqui, para criação de planilhas. A gente pode utilizar a planilha para organizar ou mesmo para montar um cronograma manualmente de publicações ou algo relacionado ao seu trabalho, tá? Temos o Necton AI, o Bright AI, Audreed, GitMindIA, Magical, o TaskAid e o Google Gemini. Eles ajudam na produtividade. Todos eles efetuam trabalho que você pede, de transformar um livro em áudio, a escrever, a executar tarefas automaticamente, tá? Temos o Before Sunset, ele planeja o seu dia, você coloca o que você quer fazer e ele te dá horário, o que fazer, quanto tempo você vai gastar, tudo ele monta para você automaticamente de uma forma mais produtiva. O Longshot, o CEO Context IA e o CEO GPT e o Raita, eles atuam no CEO, tá? Acho que a gente acabou não comentando sobre CEO, mas é você otimizar uma publicação, um site, algo do tipo, para ser o primeiro nas buscas. Então a gente não tem o costume, às vezes, de ir no Instagram ou no YouTube pesquisar, eu quero como desenhar, sei lá, como fazer um livro, é, é, como desenhar um cachorro realista. Aqueles primeiros vídeos que a gente pesquisa, aquela primeira publicação que aparece, tudo isso é por conta do SEO, que é SEO, que é um sistema de pesquisa bem avançado e otimizado para colocar, às vezes, o site em primeiro lugar, o vídeo em primeiro lugar, a publicação em primeiro lugar. E essa inteligência artificial, ela te dá essa análise e facilita você a fazer tudo isso dessa forma mais burocrática. E temos o Namelix, que é um gerador de nomes. A gente se pega direto. Não tenho ideia para dar um nome para esse livro, para esse projeto, para esse texto, para música, para algo do tipo. Não sei que nome eu vou fazer, que nome eu tenho que colocar. Gente, estou sem ideia. Vai lá no Namelix e usa ele. Você colocou a sua ideia, ele vai te dar algo relacionado a uma lista de nomes muito prática. Também é possível fazer isso com o ChatGPT, como eu vou mostrar rapidão para a gente terminar. Por que vamos utilizar IA? No Brasil e no mundo hoje, todo mundo tem utilizado IA, tá? Tem uma pesquisa que foi publicada lá no Negócios da Globo.com, que é um estudo, diz que um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, indica que as empresas que usam IA pode aumentar em até 14% a produtividade dos trabalhadores e dos funcionários e que conseguiram realizar a produtividade de trabalhadores e funcionários. E os que conseguiram realizar o seu trabalho usando IA fizeram em 35% mais rápido. Então, em uma pesquisa com várias pessoas,
foi determinado que 14% tiveram mais produtividade, aumentou em 14% a produtividade, e 35% teve um aumento na velocidade de produzir algo. Então seria meio que se você demora 1 hora para fazer, às vezes, uma arte, algo do tipo, usando a inteligência artificial, você pode jogar essa 1 hora para 30, 40 minutos. Você ganha 20 minutos ali, 10, 15, 20 minutos, só por mudar, só por usar outra ferramenta, se você já tivesse aquele conhecimento. Isso a gente está dizendo de, sei lá, 20 minutos em cada arte, em um dia. Se você fazer 10 artes, você vai economizar 3 horas praticamente. 3 horas no seu dia, praticamente. 3 horas e meia no seu dia, praticamente. De 10 horas aí, fazendo várias artes, ou fazendo algum material. A longo prazo é muito. Então, em um mês, a gente está falando de uma pessoa que trabalha 10 horas por dia durante uma semana, a gente está falando de 30 horas semanais, praticamente. 30 horas semanais. É muito, é muito. É muito. Então, assim, dá muito. Aumenta a quantidade, aumenta o resultado, aumenta todos os seus resultados no geral. Então, por facilitar e ajudar, e hoje a gente saber que o mundo ele corre é muito avançado o tempo todo. Tem informação toda hora, vídeo toda hora, foto toda hora, de tudo que é tipo, e a gente às vezes nem acompanha para aprender tudo ao mesmo tempo. Porque a gente é ser humano, a gente tem trabalho, às vezes tem que estudar, tem que trabalhar e não dá tempo de ficar, às vezes, focado, pensando só nesses detalhes o tempo inteiro. Eu vou abrir aqui para vocês rapidão o chat GPT, esse aqui que é o primeiro aqui que apareceu, tá? E vou dar alguns exemplos de como a gente poderia usar, por exemplo, hoje o chat GPT, que é a principal ferramenta que a gente mais conhece, uma criação, às vezes, de uma arte, né? Eu vou colocar aqui, vou entrar. Antigamente não era possível utilizar ele sem fazer o login com a conta. Uma conta. Tem que criar uma conta, coisa normal, e-mail, nome e número. Hoje, né? Hoje ele disponibilizou para a gente que a gente consiga hoje iniciar o chat com o chat GPT sem precisar fazer login com alguma conta. Então, partindo do princípio que a gente vai utilizar o chat GPT, ele me gera texto, me gera imagem, me gera vídeos. Na versão gratuita, ele está me gerando bastante texto, o pessoal usa mais para texto. Tá? Texto e planilha e código, para quem é programador. Para quem tem o pago dele pela própria OpenAI, ele está em torno de 100 reais, dá $20 por mês. Ele me dá muito mais de vídeo, fotos e me dá um material muito melhor de qualidade e mais rápido. Mas a versão gratuita já é totalmente utilizável, tá? Partindo do princípio que a gente iria fazer, né, hoje, uma arte, por exemplo, para a igreja, então vamos voltar ela um pouco mais para a igreja, vamos focar um pouco mais na igreja, somente por esse contexto. Então talvez eu possa estar sem ideias. Então a gente vai ter agora mais próximo reencontro, e a gente, por exemplo, estou sem ideias. O que a gente pode fazer? Né? Então, a gente tem hoje o reencontro, que o nome é de volta ao primeiro amor. Então, eu posso muito vir aqui e eu preciso contextualizar para ele. Eu preciso dar as informações antes para ele poder me retornar com o que eu quero. Então, terei um evento na próxima. Eita, é, pro, não vai? Peraí. Ah, foi. Ó, eu tô escrevendo aqui embaixo que eu vou enviar para ele, né? Ele, perdão, é que ele já mandou um negócio aqui, ó. Peraí, peraí. Não, é porque ele entrou sozinho. Aí. Pronto. Eu vou mandar uma mensagem para ele e vou contextualizar. Então eu vou dizer para ele, ó. Terei na próxima semana um evento evangélico com o nome De Volta ao Primeiro Amor.
Um reencontro com Deus. Entre aspas. Entre parênteses. Quando eu mandar isso para ele, ele vai me responder. Que ótimo. Parece ser um evento inspirador. Vocês planejam realizar esse tipo de programa especial ou atividades especiais para esse reencontro com Deus? Então ele já entendeu o que eu estou dizendo para ele. Ele já entendeu que é um evento, ele já entendeu que é de um grupo evangélico, ele já entendeu qual é o nome do tema e já sabe que é um reencontro com Deus. Agora eu vou continuar dando contexto a ele. Sim, será um evento de 2 dias para leitura da Bíblia, momento de oração e meditação na palavra bíblica. Eu preciso especificar que a palavra é bíblica? Para ele sim. Para ele sim. Porque se eu falar só na palavra, eu vou dar margem para ele entender que pode ser qualquer outro tipo de palavra. Então eu preciso dizer para ele que será um evento de 2 dias para a leitura da Bíblia, momento de oração e meditação na palavra bíblica, não pode ser em outra palavra, tá? Então eu dou um enter. Ele vai me dar outra resposta. Isso soa maravilhoso, um evento de 2 dias dedicado à leitura da Bíblia, momento de oração e meditação na palavra. Certamente proporcionará uma oportunidade significativa para todos os participantes reconectarem com sua fé e com Deus. Ele já entendeu que é uma reconexão da minha fé com o meu Deus. Vocês têm um objetivo específico em mente para os participantes durante esses 2 dias? Não. Me sugira 5 ideias diferentes com atividades e um cronograma. Tudo em tabela. Então eu estou especificando para ele que eu quero em tabela, eu quero 5 ideias com atividade e um cronograma com horários. Eu preciso botar os horários que eu quero com horários, porque senão ele não vai me dar os horários. Você vai me dar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta atividade. Então, quando eu dei as informações para ele, ele me gera os 2 dias de evento e me deu 5 ideias para cada 2 dias de evento, com todos os horários. E ele vai continuar me gerando porque eu pedi 5 ideias. Ele está na terceira, foi para a quarta e foi para a quinta. Então ele me deu 5 ideias para 2 dias, que eu já tinha dito para ele no começo, com o que eu queria. Então a primeira ideia que ele me deu foi uma jornada de leitura bíblica intensiva, aonde começamos às 9 da manhã e finalizamos às 5h30, tá? Então ele me deu registro e boas-vindas, sessão de leitura bíblica em grupo, intervalo com lanche, continuação da leitura bíblica, almoço, workshop à tarde de a importância do retorno ao primeiro amor e o tempo livre e atividades pessoais de meditação, que é o do primeiro dia. No segundo dia, iniciaremos às 9 horas, culto de adoração, intervalo para o café, sessão de testemunhos, almoço, sessão de oração e dedicação, encerramento e bênção final. Então ele me deu um cronograma, a primeira ideia de cronograma, de um intensivão de leitura bíblica. Então isso daqui, dependendo, eu posso adaptar, às vezes mudar os horários, posso fazer uma adaptação aqui e utilizar. Eu gastei nem 3, 4 minutos para fazer isso, explicando. Então, explicando, eu gastei 5 minutos para montar, para contextualizar com 3 textos curtos, e ele já me gera todo um cronograma, praticamente. Isso aqui é a primeira ideia. Não gostei da primeira ideia? Vamos para a segunda. Retiro de meditação e reflexão. Registro boas-vindas, meditação guiada. Almoço, redescobrindo o primeiro amor através da oração, lanche, reflexão e escrita. Domingo, culto matinal, intervalo, café, sessão partilhada de experiências, almoço, culto de encerramento e bênção final. Achei muito simples? Próximo. Conferência de ensino e discussão. Registro e boas-vindas, sessão de ensino, significado do primeiro amor, intervalo e lanche, workshop, aplicando princípios bíblicos na vida diária, almoço, painel de discussão, testemunhos
de retorno ao primeiro amor, tempo livre e meditação pessoal. No segundo dia, culto de adoração e reflexão, intervalo com café, sessão de perguntas e respostas, almoço, encerramento em bênção. Não gostei da terceira ideia? Vamos para o workshop de renovação espiritual. Boas-vindas. Sessão introdutória, reconectando-se com o primeiro amor, intervalo, estratégia para renovação e devoção, almoço, grupo de discussão e compartilhamento de pensamentos. No outro dia, iniciamos com culto matinal, um café com intervalo, sessão de testemunhos, almoço, culto de encerramento, encerramento e despedida. Então, eu pedi para ele, em pouco tempo, 5 ideias. Agora eu vou pedir para ele que ele refine para mim. Então, ele começou de 9 ou 10 até 5 horas. Foi a média, tá? Nas ideias. 4, 9, 3 e meia, 9. Então, agora eu vou dizer para ele, ó. Me dê um compilado com workshop, ó, com palestras, palavras, meditação bíblica, intervalos das 8 horas às 20 horas dos 2 dias em uma ideia só. Então, pronto. Ele me deu as observações, pedi somente uma ideia, tá? Pedi uma ideia só. E agora ele me fez os 2 dias das 8 da manhã às 8 da noite, com tudo. Então a gente começaria com boas-vindas às 8 horas da manhã. Às 8 e meia, sessão de abertura, a importância de retorno ao primeiro amor, primeira palestra. A gente teria uma meditação bíblica com reflexão pessoal sobre a própria vida, um intervalo de lanche de 30 minutos, um workshop, práticas para restaurar a proximidade com Deus e atividade prática, um almoço de meio-dia e meia às 14 horas, uma sessão de ensaio examinando os primeiros passos na fé, um intervalo de 30 minutos, um painel de discussão para a gente falar sobre os testemunhos e a renovação espiritual, tempo pessoal com meditação bíblica, aquele momento de oração que a gente tem, e o jantar e momento de convívio das 6 e meia às 20 horas. Esse seria só o primeiro dia, como eu pedi para ele, com uma atividade prática, 2 palestras, um momento de conversa, almoço e lanche. Tudo que ele me deu, simplesmente eu pedindo. Por isso que a gente utilizaria a inteligência artificial não só no cotidiano, mas também é uma excelente ferramenta na criação de conteúdo. Então eu posso muito bem agora, eu tive toda a ideia de como seriam os 2 dias de evento. Agora eu posso solicitar para ele, eu como às vezes quero criar uma arte ou ter alguma ideia de vídeo, eu posso solicitar para ele baseado nas informações anteriores, me dê ideias para criar uma arte de divulgação no Instagram. Então eu estou solicitando para ele uma ideia de arte para a criação da arte. Exato. E aí que entra tudo que a gente passou da questão de designer gráfico. Ele, nesse exato momento, ele está me dando tudo o que eu preciso para montar a arte. Eu não tive que pensar muito. Eu sei como montar, eu sei do que eu estava pedindo para ele. Então agora ele me dá o tema visual, ele me dá o texto inspirador, ele me dá os detalhes do evento, imagens, quais tipos de imagem eu vou usar nessa edição, o designer se ele é limpo e como ele vai ser profissional, e os exemplos da estrutura, exemplo de texto e dicas adicionais. Tudo isso em pequenas linhas de texto que eu solicitei a ele. Então ele faz um trabalho que eu posso adiantar que eu faria manualmente. Então aqui,
Dicas adicionais. Ele me deu até as hashtags que eu vou botar na legenda. Renovação espiritual, encontro com Deus, meditação bíblica, de volta ao primeiro amor e outros relacionados. Eu posso pedir mais tags para ele, para colocar na minha publicação. Ele pediu para eu incluir um link direto para mais informações, inscrições ou site de evento no meu Instagram para facilitar a interação com o público. Então ele me dá uma técnica de marketing. Ele mesmo já me indica uma técnica de marketing. O título, De Volta ao Primeiro Amor, porque eu já havia dado para ele, então ele aqui ele só confirma as informações, que já me deu o título. E tem o texto, junte-se a nós para um fim de semana de renovação espiritual, meditação na palavra e oração. Venha reencontrar sua fé e renovar o seu espírito. Dias das... E ele já me disse para colocar, da data e horário que vai ser o evento. Ele também me dá, na parte superior eu coloco o nome do evento em destaque, uma imagem central, fotografia representativa ou ilustração, texto centralizado, ele já está me especificando que é centralizado o texto, então não é nos cantos, ele já montou essas decisões, eu não preciso mais tomar, com detalhes do evento de data, horário, local. Rodapé, chamada para ação, o que o Jackson já havia dito na questão da social media, né? O CTA, Call to Action, a chamada para ação. Seria o se inscreva agora ou saiba mais pelo meu link da bio, que é o link que ele já indicou a gente colocar para se inscrever no evento de reencontro. E aqui ele está me dizendo aqui quais imagens eu poderia utilizar. Então aqui nas imagens ele me diz, utilize imagens de pessoas em momentos de meditação, oração ou estudo bíblico, fotos de grupo se reunindo para discutir, compartilhar experiências ou participar de atividades práticas também são adequadas. Então ele mesmo me faz a sugestão de que tipo de imagem eu vou usar na criação da minha arte. Por isso que a inteligência artificial, o ChatGPT hoje, ele é uma excelente ferramenta para a gente usar, não só na criação de arte ou de conteúdo, como também se eu precisar no meu dia a dia. Por isso que eu digo, gente, entra no ChatGPT, pergunta para ele qualquer coisa. Porque se eu chegar aqui para ele e pedir, me faça uma descrição para essa arte de forma profissional e detalhada. Pera. Aqui, ó. Eu pedi descrição certinha do que ele queria que eu fizesse. Agora, ele já me deu o estilo do designer. Cores, fontes e layout. O que eu preciso para criar minha arte. Tá? Ah, mas Alex, ele me deu tanta informação e eu não sei o que colocar de texto no Instagram. Então, publiquei a minha arte, quero botar um texto embaixo. Então, peço, crie um texto para pôr na descrição desta publicação no Instagram. Deixa eu ver. Vamos ver o que ele vai me dar. Ele já me dá. Então ele me dá o meu texto completo para eu só copiar e colar. De volta ao primeiro amor, retiro de renovação espiritual. Junte-se a nós para um fim de semana de renovação espiritual e conexão profunda com Deus. Ele, inclusive, já colocou até os emojis. Este retiro especial é uma oportunidade para refletir, meditar na palavra e revigorar sua fé. Desfrute de palestras inspiradoras, momentos de meditação bíblica e workshops práticos, além de compartilhar testemunhos de vida transformada pela graça divina. Não perca essa chance de reencontrar seu primeiro amor espiritual e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Ainda me botou emoji. Ele separa organizado de forma estrutural, que talvez uma pessoa precisaria estudar para montar de forma estruturada, com data, para eu inserir a data do evento, com horário de início e de término, com local, online ou loja física, se aplicável. E eu colocar o local. E ainda disse, inscreva-se agora através do nosso link na bio e prepare-se para uma jornada de renovação e espiritual que transformar a sua vida. E já colocou para mim as hashtags. Estou achando pouco, Alex, as hashtags. Aumente para
10 hashtags. Ele refaz o meu texto, ele me dá todo o texto novamente e eu pedi só para ele aumentar só as hashtags. Ele aumentou as minhas hashtags. Eu quero que ele adicione o texto. Torne menos repetitivo esse texto. E deixe menos formal. Então ele mudou todo aquele texto. Opa! Ele terminou todo aquele meu texto e mudou aquele texto que eu solicitei. Agora ele vem. Ele está dizendo: vem aí um final de semana para se reconectar com Deus e renovar sua espiritualidade. Será um tempo para reflexão, meditação na palavra e lançamento da fé. Teremos palestras inspiradoras, meditação bíblica e workshops práticos, além de compartilhar histórias como a fé transforma vidas. Não perca a oportunidade de reviver. Então ele muda algumas palavras que eu solicitei. E qualquer alteração, eu posso vir diretamente nele e solicitar. Por isso que, com simples comandos, eu já criei o contexto da minha arte, eu já criei a descrição da minha arte no Instagram. E se eu quiser, por exemplo, deixa eu ver se ele já vai me liberar ainda, faça um texto para enviar em grupos no WhatsApp. Vamos ver se ele vai fazer diferente. Não, ele não fez. Retire as hashtags e mude o texto para ser enviado pelo WhatsApp. Torne menor. Agora sim. Ele tirou as hashtags que eu pedi e mudou a forma de escrita. Então agora não é mais vem participar, agora é oi pessoal, porque eu estou mandando no grupo do WhatsApp. Oi pessoal, estou animado de compartilhar com vocês um evento especial chegando. Será um final de semana para renovação espiritual. Então ele muda agora que eu não estou falando mais para as pessoas virem. Eu estou mandando para as pessoas no WhatsApp. Então eu peço alteração para ele. Ou eu peço altere os emojis. Altere os emojis do texto criado. Aí, ó. Pedi para ele alterar os emojis e ele fez somente uma alteração, que foi a da estrela. E tirou, acho que o brilho. Quer ver? Isso. Ele alterou somente o da folha. Tava um que eu não gostei. E nos anteriores tinha um brilho que ele, inclusive, já tinha tirado. Acho que era o de baixo. Aí, ó. Ele tirou o daqui e botou uma folha no lugar da estrela. Então eu posso alterar, pedir tudo para ele fazer essas alterações. O ChatGPT hoje, ele vai gerar muito texto para mim. Então, ideias, contexto, como montar, perguntas. Então eu quero perguntar qual versículo Davi derruba o gigante. 1 Samuel 17:50. Preciso de um versículo para colocar em uma arte. É a mesma coisa. Alex, mas será que ele criou? Será que ele mentiu? Pesquisa. Bíblia Online, por exemplo. 1 Samuel 17:50. Assim como Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e uma pedra inferiu o filisteu e se matou. E o matou, sem Davi tivesse uma espada na mão. Então ele me dá o versículo e eu posso confirmar. Isso qualquer outra informação. Quais cores posso utilizar na arte que você me sugeriu? Usando. E aí ele me passa a psicologia das cores da mesma forma que me foi sugerido. Então, para sugerir para o evento, você pode utilizar as cores que transmitem paz
espiritualidade e serenidade. Então, quais cores eu utilizaria ou no vídeo, ou no designer, ou na minha criação? Azul claro representa tranquilidade, calma, espiritualidade. Verde suave, tonalidade diferente, simboliza renovação, crescimento espiritual e natureza. Branco simboliza pureza, luz. Bege ou nude pode ser usado como cor de fundo que neutra para destacar outras cores. Dourado ou amarelo suave representa luz espiritual, fé e esperança. Então eu posso pedir também para ele, caso eu não tenha ainda domínio ou não lembre 100%, eu posso ir lidando com ele, como também para outras coisas. Por isso que eu digo, use o chat GPT. Ele vai ajudar vocês, ele é uma grande ferramenta. A propósito, não substitui ainda nenhum emprego, mas é uma excelente ferramenta na mão de quem quer utilizar e quer se desenvolver, tá? Não só para criar arte, não só para ter ideias, não só para ter isso, mas como para outras questões na própria vida. Então, existe hoje aquelas inteligências artificiais, né, que eu já tinha, que eu disse anteriormente, e também que são essas, e existe o ChatGPT, que é uma das ferramentas mais utilizadas.